Olá, queridos, que alegria ter vocês aqui mais uma vez. Eu sou o Thiago Tadeu. Eu sou o Márcio. E hoje nós vamos dar continuidade ao testemunho do evangelista Jair. Tem sido um testemunho abençoado e agora nós vamos continuar. Siga conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai estar aqui em cima, o Rodrigo vai deixar a parte A, nós estamos agora na parte B. Sim. E vocês vão ver que a parte B ela é tão impactante quanto a parte A. Então, escreva, compartilhe, diga lá o que achou a respeito. Faça seus comentários. Isso, vai ser de bênção para nós. Glória a Deus. Meu irmão ficou lá, juntamente com meu cunhado. Passaram dificuldades ali, né? Passaram dificuldade até para permanecer, até para se alimentar. Eles passaram uma grande luta ali por causa de mim, por amor a mim. E conseguiram, o avião me trouxe. Eu estou falando que tudo isso aí, depois eles viram, eu falava, mas eu não conhecia o meu irmão. Eu estava acordado. Agora, quando eles chegaram, eu estava acordado. Mas eu não conhecia ele, nem o meu cunhado. Não conhecia, não reconhecia. Mas eu falava com ele, você falava umas bobagens. Você só falava bobagem. E aí veio um avião, chegamos, falou assim, precisamos levar ele. Olha aí o que tem no hospital. Olha, tem um hospital dos defeitos da face, que é referência aqui em São Paulo. Porque a cara dele está destruída. Então fui levado para o Hospital dos Defeitos da Face. Só que quando nós chegamos no Hospital dos Defeitos da Face, eles falaram assim, olha, realmente o que ele precisa de reconstrução da face, aqui nós temos. Só que o problema dele é maior e que precisa ser tratado primeiro é o da cabeça, porque ele está com coágulo no cérebro, uma pancada, um ferimento no crânio, ele está com coágulo no cérebro muito grande, então a cabeça dele... Então por isso que as coisas estão acontecendo, eu não me lembro nada disso, mas eu estava acordado, mas a minha cabeça parou de funcionar. E aí, mas aí para onde vai? Aí me levaram para o Hospital Beneficência Portuguesa. O Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, ali no Vergueiro, é muito bonito, é uma referência muito grande. É muito legal. Assim, eu me lembro que, só voltando um pouco, porque eu acho isso importante, isso eu relevo muito, porque as coisas de Deus é tremenda, é muito maior do que a gente imagina. Sim. Eu me lembro que o Hospital Beneficência Portuguesa eu achava muito bonito. Ele fica no alto, você passa na 23 de 11, você olha assim. E eu vi que o hospital começou a construir um outro prédio anexo. E foi construindo, foi subindo, e construíram. E eu vi que ele começou a ser espelhado, um prédio muito bonito, um prédio moderno. Eu falei, já é bonito, construiu outro mais bacana. Tudo bem. E um dia eu estou em casa assistindo, eu vi que esse prédio foi concluído e ele foi inaugurado. E na inauguração estava lá o presidente do Grupo Votorantim, que era presidente da Beneficência Portuguesa, Antônio Emílio de Moraes, e estava o prefeito da cidade de São Paulo, estava o governador de São Paulo, estava o presidente da República. Tamanha era a importância daquela inauguração. Tudo bem, mas eu vi na televisão. Tem algumas coisas que a gente vê na nossa vida que, assim, é algo acontecendo com pessoas que Deus ele tem algo para comunicar. O Espírito de Deus tem algo para comunicar ao teu espírito, que não vai ser necessariamente agora, mas num tempo que é de Deus, que pode demorar dias, meses, anos, vai ter uma resposta. Então eu vi aquilo ali, e eu nem vida espírito eu tinha. Era um homem morto espiritualmente. Então, mas eu vi aquilo na televisão, aquela inauguração, falei, aquela glamour, muito legal, bacana, falei, bonito, terminou o prédio e tal, tudo bem.
Então me trouxeram para São Paulo. Saí do Hospital dos Defeitos da Face. Ó, não é aqui, leva de volta. Ele tem que resolver o problema dele. Olha, outra coisa. Primeiramente precisa resolver um problema do cérebro. E depois tem um problema da luxação. Da bacia, que está fraturada. Porque veio o relatório de lá de Minas Gerais. Então tinha esse lance. Então você morreu, mas pelo menos caminhar tu não vai caminhar. Caminhar tu não vai andar, porque uma fratura, tu fraturou o acetábulo, a bacia, fraturou, luxação de coxa femoral, isso é gravíssimo. Qualquer ortopedista que você falar isso, e olhar para você andando, ele fala, eles franzem. Você teve isso? Pô, tô vendo você, até um futebol joga de vez em quando. Oh. Então, irmãos, aí eu fui levado para o Hospital Beneficência Portuguesa e ali eu comecei a ter um tratamento. Primeiramente eu fui entregue, os médicos, os ortopedistas queriam me operar logo, o cirurgião plástico queria me operar também, tinham pressa porque os ossos elas vão depois se juntando, mas fiquei à disposição da neurologista, resolvendo meu problema do coágulo, que até eu não estou vendo ninguém. Foi. Ela conseguiu, ela foi bem sucedida. O coágulo do meu cérebro foi reduzindo, ela conseguiu reduzir. Aí eu comecei, foi aí que eu olhei e eu vi o meu irmão. Já tinham passado uns 15 dias, uns 20 dias, desde que tinha vindo de lá. Só aí que eu consegui ver o meu irmão. A neurologista sai de cena, aí entra o pessoal da perna para fazer a cirurgia aqui, outra aqui para fazer a cirurgia, e a cirurgia da face. Foi muito forte, que soltou os maxilares, teve que colocar uns fios de aço, ficou costurado e preso. Era só líquido, porque ficou tudo preso. E ela fez a cirurgia para colocar as placas de titânio. E ali eu fiquei no hospital. Aí eu comecei a perceber meus irmãos vindo, eu percebi que eu passei um forte acidente. E com isso, eu fui percebendo que o acidente realmente foi muito forte, foi grave, né? Quando terminou esse período que os meus irmãos se reuniram e que eu disse, né, assim, se tem um exemplo como Davi, eu falei, mas primeiro eu achei estranho de todos eles chegarem. Eles não me passaram essa informação por causa do choque que ia causar em mim. Emocional, né? No emocional. Talvez por uma orientação, não sei também. Mas eles falaram assim, ó, a gente quer falar do Márcio. Eu falei, o que tem o Márcio? Ele falou assim, o Márcio, Jair, o Márcio morreu. Aí foi aí que eles trouxeram essa informação. O Márcio morreu, o acidente que você estava indo, bateu os 2 carros, a outra família morreu, todo mundo. O Márcio morreu. Eu falei, mas como é que vocês fizeram? Ele falou assim, o tio veio, foi lá, buscou o corpo dele e trouxe ele. Ele foi sepultado em Peruíbe. E você está aqui se recuperando. Ah, sim. E nesses períodos que eu fiquei hospitalizado, o meu tio e padrinho, ele foi algumas vezes me visitar também. Em nenhum momento ele chorou. Eu perguntava para ele do Márcio. Ele falou assim, o Márcio está bem. Mas em nenhum momento ele falou para mim que o Márcio tinha falecido. Pelo zelo cuidando de mim, né? Então, ele teve algumas vezes me visitando. E assim, eu fiquei por ali. E aí Deus, né? É lógico que lá a minha mãe ia me visitar. Às vezes também meu outro irmão foi me visitar e falando de Jesus, aquilo que eu já vinha ouvindo. Às vezes minha mãe, esporadicamente, fazia um convite para mim na igreja. Olha, vai ter uma pregação lá importante, vai ter o irmão tal.
ou missionário da igreja dela, vai pregar em tal lugar. Aí eu, por respeito da minha mãe, eu ia algumas vezes ir lá, porque ela me convidava, vamos lá, meu filho, vamos lá. Eu ia, e mais ouvia, tinha os apelos, mas eu estava decidido no que eu queria. Eu queria viver minha vida do jeito que eu gostava do que eu fazia, né? Então eu não queria aquilo, embora eu sabia que aquilo era certo. Embora eu sabia que aquele caminho era o certo. Mas eu não queria aquele compromisso. Porque, na verdade, todo mundo que vem para Cristo, há mudança na vida dele. Tem que haver mudança. Muda. Não tem como ele andar da mesma forma como ele anda no mundo. E era isso que eu não queria. Não é isso que eu não queria. Eu sabia o peso que era aquilo ali. Eu não podia ir para lá e andar do mesmo jeito. Mas agora eu estava vivendo uma situação que começou veio no meu coração aquela lembrança do que aconteceu comigo quando eu descia como um túnel escuro, e eu descia com muita velocidade e de repente uma luz se apresentou para mim. Aquilo falava no meu coração: sou Jesus, eu te dou uma outra oportunidade. Me parou para onde eu ia, e eu ia para o fundo, e agora uma outra oportunidade. Eu falei, então teve esse encontro, nós tivemos um encontro, e agora como é que eu vou ver a minha vida? E eu fiquei esse tempo, depois eu tive alta. Meus irmãos informaram, no dia seguinte, meu irmão que estava em São Paulo, pegou o carro, o Gilto, vai e me traz para cá, porque agora eu estou tendo alta do hospital, mas vou ficar um tempo na cama, porque foi uma fratura de acetábulo, bacia. Então, esses 60 dias você não saiu andando, saiu na maca? Não, saí na maca. Saí no carro dele, né? Me deitei atrás, deitado, e vim para ficar na cama, em casa. E aí, para contar com a ajuda do irmão, para tomar um banho, para andar ali. Periodicamente tinha que voltar no ortopedista. Depois eu fiz outra cirurgia, que foi para tirar um pino que estava aqui, né? No braço. E então eu tive acompanhamento do ortopedista e da equipe de cirurgia plástica. Tirar uns aparelhos que estavam no dente e ver a cirurgia plástica, fazer o acompanhamento. Tinha outra cirurgia para fazer, que era a rinoceptoplastia, que era correção, que é para fazer depois. Mas eu acabei nem fazendo. Eu falei, não, deixa assim, porque eu quero continuar com essa marca. Assim, aí eu voltei para minhas atividades, né? Fui voltando, fiquei licenciado no médico, lógico. Tantos dias fui ficando em casa. E aquele dia depois fui começando a me recuperar, fui passando os dias, fui voltando a me recuperar, caminhar, andar. E assim, fui me recuperando, me preparando. E Deus foi me fortalecendo. Assim, quando a gente estava lá no mundo, eu me lembro que eu gostava muito, tinha um grupo lá que fazia samba lá no meu ouvido, batuque, negócio de pagode. E eu era um deles, eu gostava desse negócio. Eu me lembro que até eu tinha amizade com uma moça, lá no meu ouvido, e ela dava aula, cuidava de umas crianças lá em Mongaguá. E tinha, na época de criança, tem festinha, né? Sempre quando tem as datas comemorativas, fazia festinhas. E teve uma festinha de carnaval. Aí ela veio, o nome dessa jovem que gostava da gente, a gente brincava muito, o nome dela é Valdete. Aí ela pegou e falou assim, olha, Jair, você tem uma turma aí do samba, você não gostaria de fazer um samba lá para animar as crianças e tal? Eu falei, é uma boa. Aí nós fomos um grupo para lá e tocamos aquelas músicas, as crianças brincando e tal. A gente tinha muita amizade. E depois, quando eu mudei para São Paulo, aí as pessoas ficaram aqui, e de vez em quando a gente falava com o outro, pouco vinha, às vezes recebia informação, eu falava com alguns dos meus irmãos, ou às vezes, quando eu vinha para cá. Aí eu falava, pô, cadê aqueles meus amigos? E a Valdete? Eu falava, a Valdete é crente agora. A Valdete é crente. Eu falei, é? É.
ela está na igreja. Eu falei, não. Aí eu... Tudo bem, fiquei sabendo que ela estava crente. E quando eu estava em casa me recuperando, teve muitas coisas que aconteceram com relação a visitas. As irmãs da igreja da minha mãe. A igreja da minha mãe, a Igreja de Deus e o Amor, é muito marcada pela oração. Sim. Iam muitas irmãs companheiras da minha mãe orar por mim e fazer convite, aceitar Jesus, orar por mim. Elas iam lá e, sem problema nenhum, entravam na casa como se fosse a casa delas, ficavam à vontade e oravam ali. Se tinha profecia, era profecia, entregavam, falavam. Então elas oraram, elas foram muito companheiras da minha mãe na oração. Isso é muito importante. E a minha mãe, ela estava sempre ali. Então eu estava sempre sendo cercado de alguma forma. Alguém falando, alguém testemunhando. E nesse processo, teve um dia que eu já estava um pouco andando, já estava voltando a ficar legal, né? Já estava andando, agora já estava conseguindo andar tranquilo. Eu estava já para ter alta e voltar às minhas atividades. E uma vez a irmã Valdete ligou para casa, né? A irmã Valdete era irmã, já estava na igreja, ela falou assim, oi, tudo bem, tudo bem? Ela já tinha me comunicado, já tinha mandado uma mensagem. Oi, Jair, tudo bem? Que legal, saber que você está bem e tal, glória a Deus e tal. Aí um dia ela me convidou. O meu coração já estava cheio de Deus nesse processo. Esse processo todo. Eu já tinha entendido, né, esse chamado de Deus. O que aconteceu, esse meu encontro com Deus por meio disso que aconteceu. Então eu já tinha compreendido. Era como se eu estivesse ali me preparando para me seguir agora. Agora a questão era uma questão de tempo e de encaixe, era isso. Porque eu me lembro que um dia eu estava um pouco triste em casa, assim, deprimido, e eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu estou assim, deprimido. Eu imaginei que minha mãe falasse, vamos lá na igreja que lá vai ter uma oração de poder e glória. Mas não, minha mãe pegou e falou assim, me deu um telefone e falou assim, liga para essa irmã que ela é da Igreja Assembleia de Deus. Ela achei interessante isso. Ela é da Igreja Assembleia de Deus, ela esteve fazendo uma campanha com a gente aí, e ela é uma mulher que ora por telefone e Jesus opera. Interessante isso. Eu liguei para essa mulher, me apresentei, olha, eu sou a senhora. Ela falou, o que você tem? Eu falei, eu estou muito assim, estou deprimido. Porque agora não era mais um problema de físico, era uma outra coisa. Era a minha alma, passando por muita coisa, porque eu tinha passado um processo difícil. Um pouquinho antes do acidente, meu pai tinha morrido, em 95 eu tinha perdido meu pai, e aquilo tinha sido muito forte para mim, e outras coisas tinham acontecido na minha vida, e eu estava assim, vindo tudo aquilo no meu coração. E eu liguei, aí essa irmã orou por mim, e depois ela falou assim, você já aceitou Jesus? Eu falei, assim, aceitar não. Você quer aceitar Jesus? Você pode dobrar o seu joelho e tal? Eu falei, posso, dobrei o joelho, ela orou. Então, assim, muitas coisas aconteceram comigo. No meu coração, eu fiquei muito em paz. Tanto é que depois eu saí, falei para minha mãe, mãe, estou em paz. E aí, um dia a irmã Valdete me ligou, falou assim, vai ter culto no domingo, você não quer ir lá? Aí eu falei, eu quero sim. Onde é? Falou, naquela igreja lá, onde a gente, que era a Igreja Assembleia de Deus, ali é uma das igrejas pioneiras ali no Belvi, né? Era uma igreja pioneira, a gente passava ali, a gente brincava, passava aquelas ruas. A Igreja Assembleia, eu falei, qual? Aquela na rua, como é que era o nome da rua antes, lá do Belvi? Não me lembro. Rua... É atual até hoje, né? É onde está hoje. Ainda. Não mudou o nome. É atual, a igreja é no meu local. A rua que mudou. Mudou o nome da rua. Bom, depois eu lembro. E eu fui
Lá eu entrei na congregação do Jardim Melvi. Lembra o pastor? Lembro. O dirigente chamava assim Nelson José dos Santos. Ô, Nelson. Nelson. Benção. Irmão Nelson, trouxe a pregação, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Foi uma noite. Ali, naquele dia, eu sabia que ali foi uma definição da minha vida. É isso que eu quero para minha vida. E é aqui que eu quero servir. E eu estou desde que eu nasci agora na fé. Né? Nasci e servindo a Deus com bastante alegria. Né? Aprendendo, cada dia crescendo, buscando conhecer mais o Senhor. Mas comecei a caminhar ali, novo convertido, nascendo. Então, e ali eu fui ficando, servindo, passou o irmão Nelson, né? Logo depois veio o irmão Marcelo, pastor Marcelo, foi ficando muito próximo, cooperando. Marcelo Pereira, depois o pastor, irmão do pastor Marco Antônio, Cláudio Moraes. Então, eu fiquei ali servindo a Deus, cooperando, trabalhando com mocidade, evangelização, novo convertido, conhecendo as coisas novas, porque não fui criado nessa dinâmica. Não, então estou com 33, agora 34 anos, vindo para cá e conhecendo, mas com muita vontade de fazer tudo que for possível. Sabe quando você você não recupera o tempo, mas você pode viver mais intensamente tudo que você está vivendo agora, então. E ali eu comecei a servir. Só eu tinha a minha filha, Gabriela, né, que quando aconteceu esse acidente, ela já estava com 7 anos de idade, né, mas eu só, uma pessoa solteira, né, e estava ali. Comecei a servir a Deus, falar de Jesus para ela e fui servindo a Deus ali. Mas o que eu queria da minha vida? Eu queria somente evangelizar, pregar que Jesus, falar dentro do possível o que Jesus tinha feito da minha vida, porque vocês já viram, é extenso, né? E a gente vai meio que enxugando. Mas é isso, para a glória de Deus. E ali eu fui seguindo a minha vida. O que eu queria? Eu queria pregar o evangelho, me envolver na obra de Deus, vendo o que eu poderia ser útil, e somente isso. Mas com relação a, assim, construir uma vida, uma família, não pensava nisso. Mas assim, Deus foi vendo através do meu coração aberto uma oportunidade de investir em mim, de me usar na obra, falando claramente, ser um ajudante na obra, ser um servo, porque era assim que eu me apresentava para todos esses dirigentes que passaram por lá posteriormente. Eu falei, depois veio o pastor Pedro Paulino e depois o pastor Daniel Brito. E assim, até que depois eu saí dali e fui lançado também para o campo para cooperar. Mas todos ali eu fui procurando servir. E nisso daí, o que acontece? Eu acabei conhecendo uma moça, uma serva de Deus, que balançou meu coração. Porque foi um processo natural que, dentro daquilo que nós, seres humanos, precisamos, né? Conforme que Deus nos formou, assim também porque aquilo que Deus encontrou para mim, que era, ele precisa trabalhar e precisa de alguém para cooperar com ele, para estar junto com ele trabalhando. E aí nós ali, ou seja, 5 anos depois do acidente, eu conheci a minha esposa, Vanilda, e namoramos em 1 ano e depois nos casamos. Ficamos noivos mais um tempo. Quando nos casamos, aí vamos passar uma lua de mel. Aí achamos lá uma cidade, fomos para a cidade de Águas de Lindóia. E na cidade de Águas de Lindóia, nós ficamos lá
Nós ficamos uma semana, 10 dias no lua de mel lá, passeando. E vimos que lá próximo do hotel onde nós estávamos hospedados, tinha uma igreja, Assembleia de Deus. E passávamos ali passeando, passávamos por ali, ó, igreja, igreja nossa. E até que teve um dia nós olhamos e falamos assim, poxa, vamos um dia na igreja? Estamos aqui no lua de mel, mas vamos na igreja, vamos ver, né, como é que é. E um dia eu fui na igreja, nós fomos na igreja, Assembleia de Deus, e como de costume que é na nossa igreja, anunciaram lá, né? Os irmãos estão conosco nessa noite, os irmãos Jair e Vanilda, que são lá do Ministério de Santos, e estão aqui nessa noite visitando e nos receberam, né? Com a paz do Senhor, foi muito legal. E assim, na primeira oportunidade, o pastor Genésio, se não me falha a memória o nome dele. Assembleia de Deus, Ministério de Santos, hein? Lá não, lá é Ministério Belém. Ah, lá era do Belém. Lá é do Belém. Lá é do Belém. Que cidade? Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. E ele falou, eu quero dar uma oportunidade aqui pro nosso visitante, irmão Jair, como eu estou falando, um novo convertido, e eu já fui, aí como vocês podem ver, né, bem à vontade, nós estávamos no hotel, estávamos na lua de mel ali, em moletom, tranquilo, tênis, fui com roupa assim, gravata, terno, até porque nem levei. E aí tive a oportunidade. Ele falou assim, o irmão está com oportunidade. Vou falar o que agora, né? De nos trazer uma palavra. Pronto. Eu, versículo ainda bíblico bem some. Ainda bem que eu estava sentado lá no fundo, né? Aí eu vim andando, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O Espírito Santo de Deus falou para mim assim, conta o testemunho do que aconteceu, do milagre de Deus na sua vida e o seu testemunho de conversão. E eu me lembrei desse versículo que eu li dos irmãos, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Por quê? Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, voltando lá atrás, eu tinha um problema, tinha um amigo, e ele estava com um problema muito delicado. Ele era lá de São Paulo, e ele até tinha ido visitar para cá, não era crente, não era nada, assim como eu, mas ele teve um problema na vida dele. Ele andou uma vida assim, dissoluta, e ele acabou contraindo o vírus HIV. E ele estava num estado muito delicado. E eu falei para minha mãe, falei, mãe, ora lá, não, fala para ele ir lá na igreja, orar, né? E a minha mãe falou assim, Jesus vai curar ele. Eu falei, mãe, peraí, vamos... Como assim? Eu falei, mãe, peraí, eu sei que a senhora respeita, mas é uma doença de morte isso aí. É raiz, você está matando todo mundo. Então, tem doença que não tem cura. Não adianta a senhora falar. Ele falou, mas filho, está escrito a palavra dizer que para Deus nada é impossível. Eu falei, mãe, a senhora não entende, é que a senhora, cabecinha, sabe essas coisas? E ele falou assim, filho, para Deus nada é impossível. E isso entrou no meu coração. Então, por que eu li esse versículo? Porque quando aconteceu todo esse processo na minha vida, e eu vi que Deus me tirou de lá, quando eu estava descendo para a morte, condenação, e Ele me traz para a luz, o que me veio na mente assim, ó, porque para Deus nada é impossível. E eu comecei a ver o processo acontecer na minha vida. E sempre isso falando, porque para Deus nada é impossível. E aí eu falei, glória a Deus. Aí quando eu estou caminhando, indo lá para frente, me veio o versículo. Eu abri a Bíblia ali
esse versículo, porque para Deus nada é impossível, e contei o testemunho, assim, logicamente, mais rápido do que aconteceu lá em Teófilo Otoni, há 5 anos atrás. E tudo bem, percorreu o culto, terminamos, alguns irmãos cumprimentaram a gente. E quando eu estava aqui, essa foto, eu estou saindo da igreja. Quando eu estou saindo, o porteiro se aproximou de mim, ele falou assim: irmão, eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro que sim. E ele me abraçou muito forte, ele falou assim: eu desejava te conhecer. Eu falei: amém. Sem entender, né? Eu falei: amém. Eu desejava te conhecer. Eu tinha pedido isso para Deus, de conhecer você. Eu falei: é? Como? Ele falou assim: irmão, há 5 anos atrás, eu morava lá em Teófilo Otoni. E quando aconteceu esse acidente, eu estava lá. Eu estava lá num determinado local, eu estava com o rádio ligado e estava falando sobre o acidente. Algumas vezes falava sobre esse acidente na rádio. E teve um dia que teve uma entrevista. Foi aí que eu fiquei sabendo. Porque depois eu perguntei para o meu irmão, falei: você teve na rádio lá essa entrevista? Ele falou: teve isso também. Até na rádio eu dei entrevista. Eu falei: você ficou famoso por causa de mim, então? Ele falou assim: é verdade. Ele falou assim, aí esse moço pegou e falou assim: eu ouvi no rádio que Deus tinha te salvado por causa das orações da sua mãe, que sua mãe era crente. Ali eu aceitei Jesus. Ô, glória. Glória a Deus. Ele aceitou Jesus e a vida dele correu a vida dele, não sei como, ele estava ali agora em Águas de Lindóia, e ele se encontrou comigo. Ele tinha pedido em algum momento que ele queria me conhecer. E agora, 5 anos depois, eu na condição de casado, eu estava naquele lugar. Por isso que eu falei, existem algumas coisas que você ouve, você vê, como eu vi aqueles homens ali inaugurando aquele hospital, eu não sabia o que era. E um dia, quando eu estava dentro daquele hospital e fiquei por alguns dias ali, era um hospital chique. Acabava que tinha um plano de saúde que cobria aquilo ali, até um hospital chique, um apartamento. Só que eu não ia até a janela, eu não conseguia ver, era uma sala fechada, uma suíte, né, um apartamento, mas eu não ia, por causa da minha condição. Um dia que eu tive alta, que eu desci e saí pela portaria parecendo um hotel, aquela recepção, coisa muito chique. Quando eu saí na frente, que o carro do meu irmão estava lá, me aguardando para que eu saísse, quando eu saí fora, aí que eu olhei para o prédio e vi que era um prédio novo que tinha sido construído. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus me informou que aquele dia, há algum tempo atrás, há anos atrás que eu tinha visto a inauguração, Deus estava falando que eu estou construindo isso aqui, porque um dia eu vou te receber. Glória a Deus. Eu estou construindo isso aqui, você está vendo, e um dia você vai estar lá dentro, porque eu vou te trazer. Eu acredito nisso, Eu também. porque Deus falou isso para mim. E eu creio que Deus ele é poderoso para construir ou para destruir por causa de um servo seu, por causa Glória de a um Deus. projeto seu. É isso. É verdade. Quando eu olhei aquilo ali, automaticamente me veio a lembrança daquilo que eu estava na televisão, naquele tempo atrás vendo. Agora Deus falou assim: você viu? E dali eu saí. Então, irmãos, esse rapaz aqui, ele me abraçou e eu fiquei também impactado. Eu também fiquei impactado. Com certeza. Falei: é assim? É assim os negócios? Tão forte assim? Então isso marcou a minha vida. Eu vim para o Senhor de uma forma
gloriosa, milagrosa, uma forma de desastre, uma coisa tão forte, mas foi uma forma como Deus me trouxe para o seu reino. Eu prestei depois eu saí desse meu trabalho, eu acabei prestando um concurso, entrando numa outra atividade. E nessa atividade eu fiquei por um tempo em preparação, cursos. E eu me lembro que numa das matérias o tema era o seguinte: o professor falou assim, para a próxima aula, eram vários pontos, várias matérias que eram esse curso na profissionalização. Quando a próxima aula ele falou assim, o tema era o acontecimento mais importante da sua vida. E era assim, meu Deus, que eu não quero falar. E alguns colegas ali, alguns se tornaram colegas depois, foram falando, o dia que nasceu meu primeiro filho, isso é um assunto. O outro falou, foi o dia que eu descobri que Papai Noel não existia. E ele falou, sério, porque a mãe dele foi para o hospital. Ele não falou do pai, mas ele falou da mãe, estava para o hospital, ele ficou na casa da tia. E era véspera de Natal e ele falou para a tia acho que tinha uns outros conceitos, falou, e o negócio de Papai Noel? E o Papai Noel, como é que vai ser para vir para a gente agora? Ele falou, Papai Noel não existe. Não existe? Então ele falou que aquilo ali foi uma coisa marcante na vida dele. E outro falou outra coisa, no dia que eu me casei. E depois eu tive a oportunidade. Eu falei assim, foi o dia mais importante da minha vida, foi o dia que aconteceu um trágico acidente, que eu fui quebrado, meus ossos foram moídos e eu fui tido por morto. Aí todo mundo ficou olhando, esperando. E eu expliquei o que acabou acontecendo por intermédio disso. A vida que eu levava me levava a uma morte eterna. Mas por meio desse acontecimento, louvado seja Deus, Glória a Deus, eu pude me achegar ao Senhor e apresentar minha vida nas mãos de Deus. Entregar minha vida e estar agora servindo a Deus. Então, esse fato foi o fato mais importante. E foi muito importante eu colocar isso. Eu entendo que foi Deus que colocou isso no meu coração, porque a partir dali, todos aqueles que estavam, os meus colegas, futuros colegas, na verdade já estavam todos, tinham sido já nomeados. Todos eles passaram a saber que eu era fruto de um milagre de Deus. Glória a Deus. E aí você se apresenta. Quem é você? Eu sou de Jesus. Jesus mudou minha vida. Jesus me tirou da morte e me trouxe para a vida. Jesus, ele tirou eu de um mundo que eu vivia, de uma condição de miséria, mudou as minhas vestes, mudou a minha vida. Isso é Jesus. E eu glorifico a Deus. Glória a Jesus. Por poder Glória compartilhar um pouco, né, de tudo isso que tem acontecido na minha vida e continua acontecendo. Na verdade, como eu falei, 24 anos, né? 26 anos. Essa semana eu fiz um contato com o meu irmão e continuo descobrindo coisa. Um dos meus irmãos, eu liguei para o que estava mais próximo, que esteve mais próximo comigo durante o tempo lá, e até mesmo aqui em São Paulo. Eu perguntei. Eu nunca me achei no direito de perguntar. Nós somos todos, assim, condição financeira, pobre. Como é que surgiu esse negócio do avião? Assim, Gerson, eu quero saber o seguinte, quem pagou o avião? A gente não... Aí falou, gente, você não sabe? Eu falei, não, nunca perguntei, nunca quis, uma coisa que eu quis, assim... Nunca vi, não entendia isso, por que perguntar, por que saber, não me sentia vontade para isso. Agora eu sinto uma necessidade, e me sinto assim, no momento de saber.
Ele falou assim, todos nós nos juntamos e a minha mãe, nossa mãe, de uma parte, cada um foi dando. O nosso tio também nos ajudou, o pai do Márcio, meu tio, ele nos ajudou e a gente conseguiu pagar. Ou seja, mais um milagre. Um milagre que Deus operou para poder, porque os médicos falaram, quando eles chegaram, falaram assim, ó, ele precisa ser transferido daqui o mais rápido possível. O mais rápido possível para um local para dar assistência, porque aqui não tem. Eu nunca fui, não sei onde que é esse hospital Santa Rosa, eu só tive nesse tempo. Mas eu imagino que para efeito de socorros, em atividades operacionais, é assim. Sempre quando você vai numa operação no local, você procura sempre qual que é o pronto de socorro, de pronto-socorrismo mais próximo. Você tira do local que está aqui, onde aconteceu o evento, o acidente, e transporta para um local mais próximo, onde é um profissional mais próximo. Isso não necessariamente que seja o lugar mais apropriado, mas o mais próximo para socorrer. Então me levaram para ali. Eu acredito que é um lugar simples. Então eles não podiam realmente dar essa assistência. Meu irmão falou. Então tinha que ter rapidez para que eu saísse de lá. E aí, para sair de lá, não tinha como vir terrestre, nenhum veículo, teria que ser com aeronave. Mas Deus me deu isso também. Glória a Deus. Maravilha. O irmão Jair, eu queria pedir eu não sei se a gente já fez isso aqui alguma vez, irmão Márcio, mas eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram esse testemunho e esse testemunho vai alcançar muitas almas. Glória a Deus. E eu gostaria que o irmão fizesse um apelo para as pessoas que estão ouvindo, que talvez estejam sentindo esse vazio dentro de si e que quando ouviram seu testemunho foram impactados por esse testemunho, e que você fizesse um apelo, deixasse uma palavra e também orasse por eles. Tá bom. Assim, uma outra coisa que aconteceu, eu queria falar um pouquinho antes de fazer esse apelo. E aí a coisa seguiu, a minha vida seguiu, fui seguindo, né? Voltei entrar no mercado de trabalho, fui ficando bem, fui precisando andar, então fui seguindo. Como quem me conhece sabe que hoje, se eu falar isso de acidente, de coxo femoral, nem imagina o que eu passei. Nem imagina. Né? Foi um grande milagre, uma reconstrução. Mas, pelo fato da minha mãe ter ficado ali por 18 anos, acho que na frente de um trabalho, e depois ela ficou mais, parou um pouco, até porque ela passou a ter uma certa dificuldade de saúde, as irmãs resolveram fazer uma homenagem para ela. Fazer uma homenagem para minha mãe, pelo tempo que ela ficou lá, trabalhando. Então as outras irmãs que deram prosseguimento e não fizeram, teve um dia foi fazer uma homenagem. Faz na igreja, aqui na nossa igreja, fazer uma homenagem para alguém que está aniversariando, alguma coisa. E foram homenagear pelo tempo que ela ficou na frente desse trabalho. E teve gente que foi e me convidou para me ir, para acompanhar esse trabalho. E assim, por causa de um trabalho que eu já tinha agora, da minha escala de serviço agora, que eu já estava, eu não pude ir. Mas elas iam cantar, elas cantaram uma música, elas fizeram uma música, elas comporam uma música em homenagem à minha mãe. E essa música dizia o seguinte, que Deus amava tanto, era uma mulher tão amada por Deus, que até o seu filho ressuscitou. Eu achei aquilo tão forte, tão maravilhoso, aquilo ali foi muito forte para a vida da minha mãe, porque para a igreja lá da minha mãe, para as irmãs, aquilo ali foi tão forte para elas, para todos, o presente que Deus tinha dado para ela. Porque a minha mãe, ela tinha falado com Deus, e Deus falou assim,
fique em paz que ele não vai conhecer e não vai descer à sepultura sem que conheça o plano da salvação. E depois a minha mãe, ela esteve no meu batismo, ela viu a minha salvação antes de ser recolhida. Então, a primeira mensagem que eu deixo aqui é para você que ora pelo seu filho, ora pelo seu marido, como eu disse aqui. Parecia que meu pai não tinha esperança. Meu pai se tornou um grande obreiro, presbítero José Neto, conhecido, homem de Deus, respeitado, em programas de rádio, nas suas ministrações. Então, quantas mães oram pelo seu esposo, oram pelo seu filho, aquele seu filho que parece, isso aí não tem mais jeito, é a vida dele. Mas a minha mãe não desistiu de estar orando por mim. E o que move o coração de Deus é a oração. É a oração. E eu recebi apelos. E por algum tempo eu resisti. Agora eu faço um apelo para você. Assim como muitos me convidaram, eu também te convido. Em cima de tudo isso que eu tenho falado, da forma como Deus fez na minha vida. E Deus tem me abençoado. Deus me deu uma família. Deus me deu filhos. Além da Gabriela, depois Deus me deu a Ana e me deu Moisés. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Deus me deu um casamento abençoado. E Deus tem prosperado a minha vida. Deus tem cuidado de mim nos seus mínimos detalhes. Mas foi necessário que eu tomasse uma decisão. Que eu aceitasse esse convite que Jesus é que faz para você. Então, eu peço que você dê atenção a isso. Entregue sua vida ao Senhor. Se apresente ao Senhor Jesus. Mas eu sou considerado, muitas pessoas falam que não tem jeito. Para Jesus, nada é impossível. Você é muito querido de Deus. Então eu quero que você apresente sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar por essa mãe que ora, pelo pai, assim como o filho que ora também pela mãe e acha que não tem mais chance. Para Deus é possível. Para Deus é possível. E quero orar por você também que está apresentando a sua vida ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, eu te dou graças, Senhor, por esse momento de poder, Senhor, orar em favor dessas vidas, desse homem, desta mulher, desse filho que está nesse momento apresentando sua vida. Pai, tenha misericórdia, abençoa e guarda. Senhor, por essa mãe que ora, por esse pai que ora, ou por esse filho que ora. O Senhor é aquele que responde à oração. Meu Senhor, por aquele que passa por um momento agora, num hospital, passando por um momento tão difícil, se recuperando de um acidente tão grave. Para o Senhor, nada é impossível. Senhor, abençoa essa vida que está entregando agora a sua vida ao Senhor. Abençoa e guarda essa família. Abençoa, Senhor, esse que está tomando essa decisão. Abençoa, Senhor, a vida desse que está passando um momento muito difícil. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder anunciar, Senhor, as grandezas que o Senhor faz. Muito obrigado, Senhor, que todos quantos ouvirem e verem, Senhor, esse testemunho, que sejam impactados pelo poder do Senhor e que possa se render aos teus pés, Senhor, porque a grande verdade é que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, Jesus abençoe vocês. Estamos impactados com esse testemunho. O nosso Senhor Jesus, Ele ressuscita mortos. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está dentro de uma UTI, eu não sei se você está dentro do seu quarto desesperado com aquilo que um médico disse, com aquilo que disseram a respeito do seu parente, disseram a respeito do seu amigo. Dobre os seus joelhos,
porque Jesus Cristo não mudou. Ele levantou a Lázaro, levantou a irmão Jair, ele pode levantar também você da sua família, alguém que esteja desanimado, triste, em depressão. Jesus Cristo não mudou, ele é o mesmo, não é isso, irmão Ele Tiago? é o mesmo, querido. Receba essa palavra em nome de Jesus. Grande abraço a todos. Amém. Amém.